Então, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos. Hoje nós vamos fazer um breve comentário sobre a categoria Gênero Violência Doméstica do concurso ECA 30 anos. É um assunto bastante delicado. Eu enviei para vocês aí um vídeo, um texto, na realidade foi um texto falando sobre o assunto. Vocês deveriam avaliar esse texto retirado de um artigo, né, de uma escritora que escreveu um artigo sobre esse assunto, tendo como ótica o cenário da Bahia, né? Mas o assunto que nós vamos falar aqui é um assunto que está voltado para esse concurso. No entanto, eu gostaria que vocês refletissem para além do concurso. Certamente, essa reflexão, como diz o próprio edital do concurso, não é somente para que vocês possam participar, mas para que vocês possam refletir, vocês enquanto seres humanos em idade educacional, que vocês possam refletir na postura de vocês diante da sociedade de vocês nessas categorias. Nós vimos a postura cidadã que vocês devem tomar e agora ainda inclui cidadania essa questão das relações domésticas e a violência que acontece, sobretudo com o gênero considerado mais frágil, que é o feminino, que na verdade deveria ser tratado, mais bem tratado. Aí você diz, professora, o gênero mais frágil, a mulher não é um sexo frágil. Sim, nós sabemos da fortaleza que nós temos. No entanto, todos nós temos as nossas fragilidades, até aquele que se diz o mais forte. Nós temos as nossas fragilidades. E como tratar dessas fragilidades? Eu gostaria de chamar a atenção, principalmente, para esse trecho que eu retirei do texto, que é com base nesse trecho que nós vamos ver a seguir, que a autora ela constrói a sua tese, né? Digamos assim. Então, o que é que ela diz? Ela se baseia nesse trecho aí, nessa citação, quando diz que todos os escritos, notem, legais, históricos, literários e religiosos contribuem para se entender o status desigual da mulher, explicando por que as mulheres foram transformadas em vítimas adequadas da violência marital. Os únicos papéis permitidos às mulheres no mundo real e no imaginário sempre foram o de esposa, mãe, filha, amante, prostituta ou santa. E quando as mulheres se apresentam com uma identidade distinta da prescrita, a mesma é desvalorizada e castigada. Gente, primeiro eu gostaria de dizer o seguinte, que ela fala ali, o tópico que eu enviei para vocês fala da cultura patriarcal. E o que é isso? Nessa cultura patriarcal, nós temos o homem como o patriarca, aquele que é, sobretudo, o provedor material, o provedor emocional, o provedor espiritual, o cuidador de uma família. E isso inclui a mulher e inclui os filhos. Ok? Do ponto de vista legal, eu não me aprofundei muito nisso. Mas do ponto de vista histórico, nós temos mulheres que realmente demonstraram muita força, né? Que realmente foram e impulsionaram, encabeçaram alguns movimentos. Bem verdade que elas sofreram algumas represálias e algumas até mesmo foram mortas, assim como também muitos homens foram mortos
por terem ideias diferentes. Então, eu gostaria que vocês entendessem o seguinte: do ponto de vista histórico, se eu citar aqui histórico e diria histórico religioso, por quê? Porque a rainha Esther, por exemplo, que foi casada com o rei Assuero, ela teve um papel muito importante na história de um povo, da nação judaica, certo? Apesar de estar registrado lá nos escritos bíblicos, nós podemos encontrar isso também em registros históricos. No entanto, há um pouco de verdade de que a história ela omite alguns nomes de mulheres. Do ponto de vista literário, o que é que nós temos? Nós temos aí a cearense, ou pelo menos a alencarina, né? Iracema, que foi uma mulher que demonstrou muita força, tá? E por meio dela, nós observamos uma determinada miscigenação, digamos assim, de raças, tá? E que isso contou bastante para a história e a sociedade, a comunidade americana, brasileira em que vivemos. Agora, eu gostaria de citar uma outra por quem eu tenho profunda admiração, Luzia. Estou falando aqui do ponto de vista literário. E aí eu lembro de outro cearense chamado Domingos Olímpio. Esse senhor escreveu algo lindíssimo sobre uma mulher que era filha, que era amante, não no sentido de ser a outra, mas amante mesmo, no sentido de ser esposa. No entanto, nunca foi esposa, porque sofreu uma violência. Mas essa mulher, ela demonstrou uma força incrível. Ela era uma matriarca, digamos assim, mesmo sem ser mãe. Mas ela é um exemplo de uma mãe, de uma filha que cuida de uma mãe que tem problemas de asma, em plena seca do século XIX. Em plena seca do século XIX, na cidade de Sobral, ela trabalhava como um homem. Por isso o título do livro, Luzia Homem, porque ela trabalhava como um homem e vivia para cuidar da mãe e colocar o sustento na família, que por ocasião era somente ela e a mãe. Mas ela não deixou de ser mulher. Ela foi muito amada por um ser humano, um homem muito sensível, chamado Alexandre. No entanto, outro homem que a desejava, não como ser, mas como carne, simplesmente para satisfazer os seus desejos sexuais, a matou, impedindo que ela desfrutasse desse verdadeiro amor por Alexandre. A partir daí, nós conseguimos perceber, certo? Nós conseguimos perceber que há pelo menos dois tipos de pessoas: aqueles que amam verdadeiramente e aqueles que têm sentimentos egocêntricos. Vimos duas figuras masculinas aí, Alexandre e Crapiúna. Então, nós observamos o ponto de vista histórico, mais superficialmente, nós observamos o ponto de vista literário e nós vamos observar agora o ponto de vista religioso. Por que eu me ative a isso? Porque a nossa formação, principalmente nós vivemos numa região em que a religiosidade é muito presente. Nós vivemos numa região em que a maioria das pessoas se dizem cristãs e tem a Bíblia como livro sagrado. É bem verdade que em outros continentes e em outros países, a mulher
sobretudo em outros continentes, ela tem uma posição subalterna, que a coloca em condição desigual. Mesmo aqueles países em que onde se faz uso do Pentateuco, tá? Que são os primeiros 5 livros da Bíblia, que são os escritos de Moisés, ela é colocada daquela forma. Mas veja bem, eu gostaria que vocês analisassem aqui o nosso cenário. Por quê? Porque os mesmos agressores das mulheres são aqueles que se dizem religiosos. Mesmo que eles sejam mesmo que eles não se digam católicos nem evangélicos, que é uma maioria hoje, principalmente na região Nordeste, que é uma região onde a violência contra a mulher ainda é muito grande, é maior, digamos assim, é bem maior do que nas outras regiões. É importante que nós observemos o seguinte: a maioria de nós nos dizemos cristãos, a maioria de nós nos dizemos religiosos, ou da Igreja Católica, ou espírita, ou evangélico, ou testemunhas de Jeová, ou espírita de candomblé, enfim. O fato é que a figura de Jesus Cristo, ela é muito presente. Mesmo aqueles que se dizem, que não se dizem cristãos, admiram a figura de Cristo. Vamos analisar, portanto, alguns textos que nos falam sobre isso. Considerando que mais de 90% da população mundial tem a Bíblia, e isso é muito mais recorrente na nossa região, na região Nordeste, porque é uma região profundamente religiosa, tá? Vamos analisar então pelo menos alguns textos desse livro sagrado que é considerado sagrado pelos cristãos, a Bíblia. Bem, o que eu tinha disponível aqui era a tradução do Novo Mundo, a tradução das Escrituras Sagradas, que é a tradução do Novo Mundo. Vocês podem observar depois. Então, em alguma tradução da Bíblia que vocês tenham em casa, certo? Vamos ressaltar aqui o texto de Gênesis capítulo 2, versículo 18, onde diz o seguinte: Então, Jeová Deus disse: Não é bom que o homem fique sozinho. Vou fazer-lhe uma ajudadora como complemento dele. Algumas pessoas encaram isso como sendo algo diminutivo para a mulher. Mas se os homens precisavam de um complemento, é porque estava lhe faltando alguma coisa. Depois desse relato, Adão mesmo disse, o homem mesmo disse: a mulher, eu vou chamar mulher, por quê? Porque foi retirada de mim, é osso do meu osso, é carne da minha carne. Essas mesmas palavras foram ditas por Jesus Cristo depois. É importante ressaltar que, do ponto de vista cristão, né, mesmo antes desse ponto de vista cristão, nós observamos que já existiam alguns maus tratos. Mas por que existiam alguns maus tratos? Por conta do egoísmo. Por conta do egoísmo humano, tá? Foi por conta do egoísmo humano. E veja, olha só, quando o homem se viu numa situação que ele tinha que escolher se amaria mais a Deus ou a sua mulher, ele escolheu ouvir a mulher. Mesmo um patriarca muito famoso, que é citado na Bíblia, que é Abraão, ele tratou muito bem a sua esposa.
Porém, existiam outros que não tratavam bem a esposa. Por que que isso acontecia lá no passado e isso acontece hoje também? O próprio Jesus Cristo respondeu isso, agora já em sua época, quando foi indagado por líderes religiosos, ele diz: os líderes religiosos perguntaram aos fariseus, eles diziam: então, por que Moisés mandou que o homem desse a ela um certificado de divórcio e a mandasse embora? Ele disse, Jesus Cristo disse, foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés fez a concessão de se divorciarem de suas esposas, mas não era assim no princípio. Então, a dureza do coração, ela vem somente do homem em si ou ela vem também do ser humano de um modo geral? É isso que eu gostaria que vocês avaliassem enquanto protagonistas. E aqui a avaliação não é somente para homens do sexo masculino, é também para nós mulheres. Como nós encaramos os nossos maridos, como nós encaramos os nossos namorados, os nossos pais, as nossas mães, são nossos rivais ou são pessoas que nos complementam, que nos ajudam naquilo que nós não temos? Gente, nós não somos inteiros, nós somos parte de um todo. É isso que eu quero que vocês entendam. Vejam então ainda alguns escritores que também tinham um ponto de vista cristão. Notem agora o que é que eles dizem. Quando Paulo escreveu aos Efésios, lá a Éfeso, ele diz: estejam sujeitos uns aos outros no temor de Cristo. Eu gostaria que vocês prestassem atenção nisso, ó. Estejam sujeitos uns aos outros no temor de Cristo. Se vocês analisarem o contexto anterior, ele não estava ali se referindo apenas à situação familiar. Ele não estava ali se referindo apenas a marido e a esposa. Enquanto funcionária pública, devo estar sujeita ao meu diretor ou aos meus diretores, já que eu tenho 2. Os diretores, eles têm que estar sujeitos a uma instância maior, que é a Secretaria de Educação, tá? E nós todos temos de estar sujeitos a uma instância superior, que é o governo do município. Ou seja, nós estamos sujeitos ao senhor João Paulo Xerez. Então, é ele que governa. Então, nós todos estamos sujeitos a eles. Mas aqui, e isso é o que nós devemos entender, que todos nós, seres humanos, independentemente de estarmos ou não debaixo da sujeição de um homem ou de uma mulher, no caso, nós estamos em sujeição à secretária de Educação, Eliane Batista, tá certo? E é importante que nós entendamos isso, essa relação de sujeição. Por que que existe essa relação de sujeição? Porque quando há uma disputa, nenhuma casa fica de pé, nenhuma instituição fica de pé. Se nós queremos realmente ser pessoas bem-sucedidas, nós temos de nos sujeitar àqueles que estão em posição de liderança. Os filhos devem estar em posição de liderança aos pais. A esposa, aí o apóstolo Paulo continua, deve estar sujeita ao marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa. Assim como Cristo é o cabeça e salvador desse corpo. De fato, assim como a congregação está sujeita ao Cristo, a esposa também deve estar sujeita ao marido em tudo. Agora, como que isso deve acontecer? O marido continue a amar a sua esposa, assim como também o Cristo amou a congregação e se entregou por ela, para santificar a congregação, purificando-a como um banho de água por meio da palavra, a fim de apresentá-la a si mesmo como o seu esplendor, sem mancha, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e sem defeito. O
que eu quero que vocês entendam? Que a nossa sujeição, existe uma música que diz: eu sou escravo do teu amor, livre para amar. Por que essa sujeição, ela flui de maneira perfeita? Quando é que isso vai acontecer? Quando aqueles que estão em posição de autoridade trabalham ou exercem a liderança, exercem a autoridade por amor. Então, se nós formos analisar como é que Cristo fez isso, quando cuidou dos apóstolos, quando ensinou os apóstolos, quando ensinou os discípulos, como nós acabamos de ver, ele fez isso por amor, a ponto de morrer pelos seus discípulos. E isso se estende até nós. Notem que quando alguém que está em posição de liderança, no caso, os nossos diretores, né? Eles dão de si para que tudo caminhe em favor da nossa escola, tudo caminhe em favor da educação. Em contrapartida, se a secretária de Educação, Eliane Batista, não desempenhasse o seu trabalho com amor, com dedicação, seria muito difícil nós nos sujeitarmos a ela. Em contrapartida, se o prefeito, ou o governador, ou o presidente, ele não tem um amor, ele não tem uma preocupação com aquelas pessoas que estão sujeitas, ou seja, aquelas pessoas que estão sob sua responsabilidade. É muito mais difícil nós nos sujeitarmos às leis, é muito mais difícil nós nos sujeitarmos a eles. É por isso que, do ponto de vista religioso cristão, como nós vimos anteriormente, Jesus Cristo foi claro quando ele disse que foi dado o divórcio por conta da dureza do coração. Então, se nós somos sujeitos a uma liderança, seja no trabalho, seja na família, seja em qualquer lugar que estamos, ela é necessária. Quando nós estamos dentro do ônibus, gente, nós estamos sob a liderança do motorista. Se ele dirige irresponsavelmente, a nossa vida está em jogo. Conseguem compreender que sempre nós estaremos temos de nos sujeitar a alguma coisa? Temos que nos submeter a alguma coisa? Se todos nós fôssemos liderar ao mesmo tempo, é isso que está acontecendo no mundo hoje. O mundo está quebrando, o mundo está falindo, porque todos querem ter o direito de dirigir. Agora perguntem-se, nós sabemos nos dirigir? Será que nós sabemos nos dirigir? Então eu quero que vocês entendam que cabe nós refletirmos sobre esse assunto, sobre essa questão de liderança, essa questão de sujeição, tá? Nós sempre estaremos, em algum momento da nossa vida, sujeitos a alguém. E é muito bom quando nós estamos sujeitos a pessoas que amorosamente, assim como Cristo, assim como alguns pastores, assim como alguns líderes religiosos, o que não se aplica aos fariseus lá no passado, que Jesus Cristo também falou a respeito disso, são amorosos, assim como o marido. Porque olha só como é que deve ser a relação na família, pais, filhos, esposa, maridos. É melhor 2 do que 1, assim disse o sábio Salomão. Porque quando um cai, outro se levanta. Então, essa deve ser as nossas relações humanas. É isso que deve acontecer, tá? Então, vamos nos perguntar, o que nós vamos ver é o seguinte, vamos refletir sobre isso. Nós, enquanto protagonistas, você, enquanto protagonista das suas ações, como é que você vê a sua vida, vê a sua comunidade? Vamos analisar isso. Essa é a atividade da semana. Você vai se perguntar, você vai se rever, você vai se projetar. Lembra, é o protagonismo juvenil, é você quem vai agir.
A violência doméstica é realmente assegurada do ponto de vista religioso cristão? Foi isso que nós vimos? O livro que os cristãos utilizam, nós que estamos, mais uma vez ressaltando, na região Nordeste, em que a maioria das pessoas se dizem cristãs, né? E se dizem cristãs, utilizam sobretudo os ensinos de Cristo que estão registrados no Evangelho, que estão registrados no livro sagrado que os cristãos adotaram, que é a Bíblia Sagrada. Será que isso é assegurado? Será que realmente o livro sagrado, ele garante que a violência doméstica, ele garante que a mulher deve ser oprimida? O conceito de sujeição que nós vimos hoje, o conceito de submissão que nós vimos hoje, é esse conceito de submissão desamoroso que justifica a violência do homem contra a mulher? Segundo, de acordo com o que vimos, como os religiosos cristãos devem se comportar no que se refere às diferenças de gênero. E aqui eu estou falando, é óbvio, desse gênero masculino e desse gênero feminino, mas numa abrangência geral, tá? Pensem nisso de maneira geral. Porque nós somos diferentes, gente, nós somos homem e somos mulher. A biologia fala isso. Se você vai escolher levar uma vida diferente, é contigo mesmo. Mas nós nascemos homem e nós nascemos mulher, apesar de outras nomenclaturas aí, tá? Então, é importante que nós pensemos isso. Nessa relação genérica, digamos assim, ou nessa relação de gênero, para além das relações maritais, mas para as relações humanas. Reflitam sobre isso. Como é que você avalia seu comportamento diante das relações de gênero no seu ambiente familiar? No seu ambiente familiar, como é que você se comporta? Você trata a sua irmã de maneira menor porque você é mais velho, porque você é mais forte? A sua irmã, em contrapartida, ela te agride verbalmente, ela te agride fisicamente por conta de alguma característica sua, alguma fragilidade sua, tá? Você conhece relatos de violência doméstica em sua comunidade? Como isso aconteceu? Como isso se deu? E que atitude protagonista você deve tomar para contribuir com a diminuição e, por que não dizer, a extinção da violência doméstica na sua comunidade? Então, esse ponto 5 é um ponto que você vai dar início ao seu texto, vai dar início ao seu projeto, se você, de fato, deseja, independentemente, é uma atividade da semana. Eu quero ver essa atividade, esse seu texto, e quando você pensar sobre isso, para responder essa pergunta, eu quero que você pense o que é. Eu quero que você pense quem, como, onde, por quê. Tá certo? É essa a atividade da semana. E aí eu gostaria muito de que vocês refletissem sobre isso para escrever o seu texto, para escrever o seu projeto sobre o assunto, mas principalmente para repensar o seu comportamento, para repensar a sua atitude diante da sua família, da sua comunidade, da sociedade em que você está inserido. Abraço a todos!